Seja muito bem-vindo às nossas lives de aquecimento para a 7ª jornada Psicologia e Cirurgia Bariátrica. É um prazer ter você aqui comigo e eu quero te explicar como vão funcionar essas lives. Bom, essa semana eu estou viajando no Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica da Sociedade Brasileira. Então eu tive que me organizar aqui, né, e me virar nos 30 para poder entregar para vocês uma semana de lives de aquecimento, para que você esteja melhor preparada para a nossa jornada. Então, a gente vai passar algumas aulas que são gravadas, né? Então, você vai assistir a uma reprise, para que você esteja bem afiada aí para quando a gente for ter a nossa jornada, tá? Essas lives que você vai assistir, aulas que você vai assistir, elas são exclusivas das minhas alunas da capacitação em Psicologia e Cirurgia Bariátrica. Eu tô dando essa oportunidade de você ter aí esse conteúdo, né, muito rico, com vários profissionais da saúde que são referência na área. Então você vai ter aula aí com a Bianca Turmi, né, que é referência no Brasil no tratamento de imagem corporal, Felipe Augusto, que é também, assim como a Bianca, do Ambulim, né, especializadíssimo em transtornos alimentares. Tem a Bruna Boareto, que é psiquiatra, então tem uma galera de peso, né? Mabel Pereira, da Nova Psique. Então você vai ver que vai valer cada segundinho, você não pode perder. Então fique atenta, porque cada live vai ser num horário meio diferente por causa do nosso cronograma aqui na empresa, então ficou tudo meio bagunçadinho, mas eu juro que vale a pena. Você vai poder assistir reprise, né? Então você vai poder assistir essas lives ainda mais alguns dias até o final do nosso evento. E se você ainda não está inscrita na jornada Psicologia e Cirurgia Bariátrica, fica assistindo até o final do nosso vídeo, porque a gente vai colocar um QR Code para você, que é só você direcionar o teu celular com a câmera ligada, você clica ali e vai poder fazer a sua inscrição facinho, ou na descrição do vídeo também você tem ali o link de acesso à página do evento, e aí você preenche com o seu nome, o seu WhatsApp e o seu melhor e-mail, aquele e-mail que não fica caindo na caixa de spam e tal, preenche com esses dados e aí você vai ser direcionado a uma segunda página que tem a opção de você entrar num grupo silencioso de WhatsApp. Esse grupo é fundamental porque é lá nesse grupo, que é uma comunidade, então ninguém vai ter acesso às suas informações, né, o seu número de celular, seu número do WhatsApp. Então você vai entrar nessa comunidade, nesse grupo de WhatsApp, para que você possa receber o link das aulas ao vivo, tá? Então, vamos recapitular. De segunda até domingo, do dia 23 a 29 de outubro, a gente tem lives de aquecimento para a jornada. Na segunda é às 8 da manhã, terça, quarta, quinta e sexta vai ser às 8 da noite, às 20 horas, sábado e domingo às 8 da manhã novamente, tá? E aí, no dia 30 de outubro, que é na segunda-feira, 31 de outubro, na terça, 1º de novembro, na quarta, e no domingo, dia 5, nós temos a jornada Psicologia e Cirurgia Bariátrica, em que você vai aprender um conteúdo riquíssimo para você entender o que é preciso para atuar na área e como é possível, sim, a gente viver da psicologia clínica, porque eu vou te mostrar um leque de serviços fantástico. Além de você saber, né, como é que a gente atua ali com o paciente, faz avaliação psicológica, prepara acompanhamento, você vai aprender também como você atua com a equipe e várias outras coisas, né, prospecção de pacientes e parceiros, várias coisas. E aí no dia 6 de novembro, no dia seguinte ao encerramento da nossa jornada, nós temos a abertura de matrículas para a capacitação em Psicologia e Cirurgia Bariátrica do preparo ao pós-cirúrgico, que é a minha capacitação reconhecida pelo MEC, com 69 horas de conteúdos que vão te deixar apta, capacitada e segura para atuar na área. Além disso, vai ter um monte de bônus, um preço especialíssimo, que vai ser a última vez que a gente vai trabalhar nessa faixa de preço, porque a gente já está com o nosso curso muito defasado em relação ao mercado, então a gente vai aumentar consideravelmente o preço dele, tá? Então aproveita essa última oportunidade do ano, da jornada e do valor promocional do nosso curso, tá bom? Então faça um bom proveito, um beijo grande e eu vejo você ao vivo na segunda-feira, dia 30 de outubro, às 20 horas no YouTube, tá bom? Tchau, tchau! Ah, e depois comenta aqui o que você achou de cada aula, tá bom? Para eu ter esse feedback, já que a gente não vai estar ao vivo lá no Instagram, como eu sempre faço, tá bom? Beijo!
Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa nossa live muito especial a respeito de imagem corporal do paciente bariátrico. Uma live em que a gente vai ter uma convidada muito especial também, né? Que é a Bianca Turmi, que ela é simplesmente a maior autoridade em imagem corporal, distúrbio de imagem corporal aqui no Brasil. Então fica aqui comigo que essa live vai ser muito importante para você, porque a gente vai discutir várias coisas importantes e algo que gera muita curiosidade nas pessoas, que é entender como funciona a imagem corporal do paciente bariátrico, o que muda depois da cirurgia bariátrica. Então a Bianca vai conversar sobre tudo isso com a gente, né? E ela já está por aqui, já pediu para participar. E pela primeira vez, a gente está encerrando com a Bianca uma série de lives de aquecimento para a 6ª jornada Psicologia e Cirurgia Bariátrica. Aí, já está entrando. E aí, amanhã começamos a jornada. Oi, Bianca, tudo bem? E você? Tudo bem. Primeiro, muito obrigada por aceitar meu convite. Eu sou uma mega fã sua há milhões de anos. E é um prazer ter você aqui comigo, viu? O prazer é meu, adorei o convite, ainda mais para falar sobre distorção de imagem corporal, né, que é o tema que eu mais falo e desenvolvo, e especialmente nesses pacientes, né, que nós vamos desenvolver ao longo da live de hoje. Então o tema foi super bacana, parabéns, viu? E parabéns pela sua jornada. Obrigada. Eu achei super pertinente, né, a gente trazer esse tema justamente porque quando a gente fala sobre cirurgia bariátrica, a gente tem uma distinção muito grande do público, sabe? Dos profissionais que trabalham com cirurgia bariátrica. Então, a gente tem as pessoas que caem de paraquedas na cirurgia bariátrica, né? Que vão estudar só a cirurgia bariátrica, né? Com uma visão muito diferente da gente, né? Que vem de transtornos alimentares, de estudar mais comportamento alimentar, tem mais contato, né? Com como a pessoa chega até a obesidade, como ela chega a uma obesidade, né? Grau 2, grau 3, até precisar fazer uma cirurgia bariátrica porque outros tratamentos fracassaram, né? Então, achei muito pertinente trazer esses outros olhares, né? A gente já teve aula com uma live com o Felipe, né? Maravilhoso, também falando de neutralidade corporal. A Mariana Dimitrov falando sobre o Health at Every Size. Então, agora a gente fecha com chave de ouro essa semana de aquecimento com você. Bianca, então, para a gente começar, queria que você se apresentasse, falasse um pouco do teu trabalho, né? Já que tem muita gente aqui que ainda não te conhece. Então, tá bom. Então, eu sou fisioterapeuta, né, de formação de base, e isso acabou me dando uma visibilidade dentro do contexto da distorção da imagem corporal. E aí, ao longo aí de mais de 20 anos de estudo e pesquisas, eu acabei desenvolvendo um método para tratar especificamente a distorção da percepção corporal, né? Porque o que a gente lia nas pesquisas, né? Que o componente atitudinal da distorção da imagem corporal era muito bem atendido pela equipe, né, que tratava transtornos alimentares. Mas sempre faltava para alguns pacientes finalizar essa questão do entendimento do tamanho do corpo, que é a distorção perceptual. Uhum. E a equipe não conseguia chegar e atingir esse componente. Portanto, tinha muitas recaídas por conta da queixa. Eu fiz tratamento e melhorei. Muitas coisas estão caminhando melhor na minha vida, mas alguns pacientes acabavam retornando para a internação porque o desconforto com esse corpo demasiadamente grande continuava, permanecia. E aí voltava a repetir restrição, voltava a ter comportamentos e voltava para a internação. Uhum. E aí a equipe entendeu que um fisioterapeuta pudesse trazer algum conhecimento diferente do que foi aplicado até então para tratar a distorção da imagem corporal, né? Então eu acho bacana falar aqui que não é uma técnica fisioterapêutica. Uhum. Então nada do que eu aprendi na fisioterapia como técnica, como manobra, manipulação, eu consegui trazer para esse contexto do método, né? Então, o que eu consegui trazer foi, assim, o entendimento de como a imagem corporal é construída e como que a distorção da imagem corporal é efetivamente construída dentro do cérebro. Uhum. E a partir daí, eu consegui, então, desenvolver um método que abarcasse exatamente todas as questões relacionadas ao componente perceptual
da imagem corporal. Porque isso é muito comum, né, Bianca? Tanto o paciente com anorexia, bulimia, que está com um corpo menor do que de fato é, sentir esse corpo maior do que ele é, e a pessoa com obesidade também às vezes relata isso, né? Poxa, eu vejo minhas fotos, eu não consigo me reconhecer nessa foto, porque eu não me sinto desse tamanho, né? E aí é uma disparidade, né? Porque na anorexia a gente tem a pessoa com um corpo muito pequeno se sentindo muito grande, né? E na obesidade, às vezes, a gente tem uma pessoa com um corpo grande, mas que se sente com um corpo pequeno, né? Sim, isso é bastante recorrente, tá? Não é uma regra, não é para todo mundo igual, porque nós também temos ao contrário, né? Pessoas que estão extremamente emagrecidas, adoecidas, mas sabem o tamanho do corpo que tem. Sim. Não necessariamente distorcido, né? Mas existem Sim. inúmeros componentes, né? Portanto, né, a gente sabe que o transtorno alimentar ele é multifatorial, então existem várias causas, né? E dependendo da causa que pesa mais, o tratamento tem que olhar mais para esse lado também, né? Então, por isso que precisa ser visto por uma equipe, porque são inúmeras vertentes para o desenvolvimento do transtorno alimentar, né? Sim. E na obesidade, sim, a tendência é que o paciente não identifique que o corpo realmente tem um grande volume. Portanto, eu estou mais livre para comer. Não está tão grande como eu me percebo, como eu me vejo. Assim também como temos pacientes com obesidade que se percebem maiores ainda do que são. Sim. Então, não existe regra, mas existe uma tendência. Uma tendência, né? É Tem isso. uma outra coisa, Bianca, que eu percebo em alguns pacientes, que é uma desconexão do próprio corpo. À medida em que vai ganhando peso, né? Por N fatores de vida, geralmente por um estresse, por mudanças. Já vi isso acontecer com uma paciente, eu lembro de uma das minhas primeiras pacientes. Ela foi ganhando peso ao longo das gravidezes. Então, ela foi, né, teve 4 filhos, foi um atrás do outro, e ela só tinha tempo de cuidar das crianças, não tinha nenhuma rede de apoio, e ela foi ganhando peso, e quando ela se deu conta, ela não se deu conta, na verdade, mas que a família insistia para que ela procurasse tratamento, né? Quando ela chegou para mim, a família insistindo muito, porque ela já estava com algumas comorbidades e tudo. E aí, eu, do alto do meu, sei lá, 23 anos, com aquela cara, né, de recém-formada e tal, fui trabalhando com ela, né, questões de comportamento alimentar e tal, até a gente chegar num ponto de começar a trabalhar a imagem corporal e que ela realmente ficava evidente que ela não se percebia daquele tamanho. E aí, num belo dia, eu passei para ela uma atividade dela se olhar no espelho do corpo inteiro, né, para ela olhar para esse corpo, para ela perceber o que ela sentia e tudo mais, né, e no consultório eu não tinha um espelho grande, senão eu faria o exercício com ela no consultório. E aí ela desapareceu. Ela simplesmente desapareceu do tratamento, né? Ela ficou umas 2 semanas sem vir, a secretária, né, entrando em contato, mandei mensagem também. Ela voltou na 3ª semana dela, o consultório era pequenininho, e aí ela veio assim pra frente dela, Thalita, eu não vim, sabe por quê? Porque eu ia te bater, meu Deus do céu. Eu tenho 1,5 m, né? Você já me viu, sabe o tamanho que eu sou. Meu Deus do céu, ela ia me bater. Eu fiquei assim, né? A gente treina aquela cara de planta de plástico. Ela ia te bater, porque faz mais de 10 anos que eu não olho pro meu corpo. E eu usava roupas do meu marido, tava tudo bem até você mandar eu olhar pro meu corpo. E aí eu olhei e eu me dei conta do tamanho que eu estou. E eu não sabia que eu tava desse tamanho. E aí ela foi relatando, daí realmente abriu assim uma porta pra gente poder trabalhar, né? Aí ela contou que ao longo do tempo ela foi tirando espelhos de casa, e o único espelho que ela tinha em casa, que ela permitia, ela falou bem assim, o único espelho que eu permito ter em casa é o espelho que meu marido usa dentro do box para fazer a barba. Aqueles espelhos pequenininhos assim, sabe? Era o único. Né? E aí ela foi deixando até de usar as próprias roupas, passou a usar a roupa do marido, que o marido era maior, né? E sem nem perceber que, puxa, por que eu estou usando roupas maiores, né? Sim. É a negação do olhar para esse corpo, né? Porque assim, quando existe uma dor, ou a gente olha para ela de verdade, ou a gente nega, né? Isso é paciente com dor crônica também, assim, né? Então, quando é muito olhar para o meu corpo, me gera muito sofrimento, uma das saídas é parar de olhar, entrar em contato, sentir, perceber, tocar, né? Então, quanto menos informação do próprio corpo chega para dentro do cérebro, ele vai
perdendo a conexão, ele perde essa informação que chega do corpo, que é importante na manutenção do entendimento do corpo. Então, você enfraquece as que a gente chama de aferências, que são as informações perceptuais, visuais, vivenciais, que chegam do corpo em direção à mente, para manter o cérebro sempre conectado. Qual é o tamanho? Qual é a forma? Onde eu estou? Que movimento eu estou fazendo? Que movimento eu posso fazer? Qual é a ação muscular que eu tenho que decidir? Tudo isso vem desse banco de dados acerca do nosso corpo, né? Que está o tempo todo sendo retroalimentado para funcionar de inúmeras formas. Não é só entender tamanho e forma. Mas como objetivo é falar sobre isso, vamos ficar só nessa ala, tá? Então, é uma necessidade que nós temos. Então, se eu paro de olhar o meu corpo daqui para baixo, eu nego o corpo, não quero contato porque não gosto, porque de alguma forma eu estou sofrendo por algum motivo, eu fico daqui para cima, e esse corpo fica esquecido. E como registro também perde qualidade. E aí a gente causa a distorção da imagem corporal. Não existe uma força de conexão, então o cérebro fica assim, mas como é que é mesmo o corpo? Eu não estou recebendo notícias dele. Então fica uma imagem mesmo distorcida. É como, né, se eu uso óculos e tiro o óculos, esse embaçar é o mesmo embaçar que a distorção traz. É um corpo indefinido, não tem formas, não tem fim, não tem limite. Então vira algo assim, algo mais amorfo, sabe? Que é flexível o tempo todo, vulnerável e muda. Quando come, quando não come, quando se acha bonito, quando se acha feio. Então, muita instabilidade. Então, a instabilidade pode ser tão grande que melhor não olhar, não saber como está. Sim, ótimo. Bianca, vamos definir um pouquinho o que é imagem corporal? Porque tem muitas pessoas que acabam nem sabendo direito, né? Puxa, mas o que é essa imagem corporal que tanto se fala, que ela pode ser distorcida e tudo, né? Porque apesar de psicólogos, né, a gente acaba não aprendendo isso na faculdade, né? Sim. Então, a imagem corporal é a forma que o indivíduo se vê, a forma que ele acredita que ele é. E o que ele acha que a forma como os outros o enxergam. E todos os pensamentos, atitudes, comportamentos gerados a partir desta imagem. Então, os dois componentes que constroem a imagem corporal. É puramente neurológico. Que é essa comunicação entre corpo e mente, que vai mantendo o corpo sempre acionando o cérebro para contar como ele é. Então, eu dependo das aferências que vêm do corpo, algumas informações externas, para identificar qual é o tamanho do meu corpo, o limite do meu corpo e a relação do meu corpo com o espaço livre ao meu redor, que a gente chama também de esquema corporal. Essa parte neurológica que vai criar uma imagem do nosso corpo na mente. É um print cerebral. Sim. Que ele é elaborado a partir de inúmeras vivências acerca do corpo, né? Principalmente sentir, vivenciar, olhar, tocar, reconhecer, tá? E entender quais são as partes que compõem o corpo e como ele se relaciona com espaços, pessoas, né? Cadeiras e tudo mais. Tá? Esse é o entendimento do corpo, puramente neurológico, tá? Obviamente que questões externas, muito importantes de comparação, são importantes para eu me identificar, Sim. Né? Em termos de tamanho, em termos de forma, em termos de entendimento de que vários corpos têm várias formas, eu me encaixo mais num formato, menos no outro. Então, a comparação, ela é muito importante para esse desenvolvimento, para esse reconhecimento, tá? Quando feito dentro de um contexto nem positivo, nem negativo. Ele é isto. Eu sou assim, tá? Esse seria o melhor que eu sou assim, ok? Aí, sabendo do jeito que eu sou, todo esse entendimento, informações de comparação, o que é belo, o que não é belo, já entra dentro de um julgamento aí eu já vou usar essa informação de elaboração de entendimento, como o meu corpo é, e aí ele vai receber uma elaboração de aceitação ou não, julgamento ou não, o que eu faço com esse corpo que eu sei que eu tenho aqui como registro. Que aí é o outro componente da construção da imagem corporal, que são todos os pensamentos, as crenças, atitudes
e comportamentos que eu gero a partir do entendimento de como o meu corpo é. Então, imagem corporal é isso. Esses dois componentes caminhando juntos ao mesmo tempo. Porque um elabora o outro elabora um. Um alimenta o outro alimenta um, certo? E o interessante é que são áreas corticais, né, áreas cerebrais distintas que atuam em cada componente. Isso que é legal, né? Quando a gente fala de reabilitação, quando a gente entende distorção de imagem corporal e imagem corporal, são áreas diferentes do cérebro que atuam e elaboram a imagem corporal. Tá? E a distorção da imagem corporal seria exatamente essa forma imprecisa de entender como o corpo é, que também vem de um aprendizado externo, mais pautada em julgamentos, comparações negativas, comentários que foram feitos acerca do corpo de forma negativa. Vão trazer um entendimento de que o corpo, o tamanho dele, de alguma forma, está errado. Por alguma inadequação. Que seja só um tamanho de barriga, um quadril, que a pessoa acredita que ele possa ser excessivamente grande, porque ouviu, nossa, você tem um quadrilzão, o seu quadril é igual ao quadril de toda a família. E aí isso você vai criando um repertório com cunhos mais negativos, com comparações negativas, pejorativas acerca do corpo. E aí você entende o quê? Você tem algo de errado com o meu corpo, especialmente com o tamanho, com a forma e uma inadequação, que também vai ter um cunho bastante importante no meio social, né? A cultura da beleza, a cultura do corpo humano, a cultura. Então, a comparação vai indo sempre para um lado negativo. O que é meu não é tão bonito como o outro que é dito que é o ideal. E aí, essa diferenciação faz, com certeza, trazer uma comparação ruim. Poxa, o meu não está bom, eu preciso ser igual ao outro para me adequar, para ser aceito, para também ser, estar dentro de contexto da beleza, entende? E aí, obviamente, eu vou criar essa identidade imprecisa que vai gerar comportamentos também disfuncionais relacionados com esse mau entendimento do tamanho do corpo. Sim, porque a pessoa ela tinha uma imagem corporal, uma imagem de como o seu próprio corpo é, passou a comparar demais, negar esse corpo, desejar olhar demais para aquilo que ela idealiza e de menos para aquilo que ela de fato é. E aí isso pode, junto com todos esses inputs externos, acabar gerando a distorção de imagem corporal. Exatamente. E a distorção de imagem corporal, ela pode vir de um problema de percepção do próprio cérebro, do cérebro não perceber o corpo da pessoa como ele de fato é? Não, só se eu tiver alguma doença neurológica ou uma perda de comunicação das vias nervosas, tá? Um derrame, por exemplo, né? Um paciente que sofreu um AVC, ele pode ter, ele vai ter um dano cerebral, onde a comunicação dentro do cérebro é perdida. Entendi. Aí sim, pode ser algo dentro do cérebro, ok? Mas fora isso, o que eu posso ter? Algum rompimento nervoso por alguma fratura ou alguma doença, né, instalada no sistema nervoso que impede que a aferência, a informação chegue até o cérebro. Então, você tem alguma interrupção também a nível corporal, né? Sim. Normalmente alguma lesão na medula, que vai impedir que a informação chegue. Sim. Ok? Entendi. Mas quando a gente fala de distorção de imagem corporal dentro do contexto dos transtornos alimentares, isso não existe. Não existe. Existe sim uma comunicação diferenciada dentro do cérebro, né? Que é o pensamento do transtorno alimentar. Existe um jeito de entender diferente. As informações são filtradas e compreendidas de uma forma mais exacerbada, mas não porque existe uma falha de comunicação, mas existe uma predisposição genética que comporta um olhar diferente para o corpo, que associado a vários gatilhos, acabam culminando no desenvolvimento do transtorno alimentar, onde a distorção da imagem corporal faz parte. Sim. Faz parte como
contexto, tá? Mas não existe falha de corte, não existe interrupção de comunicação. Tem uma condução diferente, um entender diferente, um sofrimento maior. Tem comorbidades, né? Que também estão associadas, que, né, pessoas um pouco mais rígidas, mais exigentes. Então, tem um perfil também psicológico, né? Sim. Que também permeia tudo isso, né? Sim. Então, não é só uma coisa que causa tudo, são várias coisas que somadas dão uma resultante, que é o transtorno alimentar. Ótimo. E no caso de uma pessoa como que funciona essa adaptação à imagem corporal de uma pessoa, por exemplo, que faz a cirurgia bariátrica, que tem um emagrecimento muito rápido, né? Eu até lembrei de um fato aqui, que eu nunca tinha lido a respeito e eu não sei se é verídico, mas uma vez eu ouvi, mas coisa de 20 anos atrás, em algum congresso. Sei quem foi o psiquiatra que me falou, mas não quero expor o nome dele aqui, porque eu não sei se a informação, né, é válida ou não. Eu conversando com ele a respeito de imagem corporal, ele disse que o cérebro demora em torno de 7 anos para se adaptar a uma nova imagem. Então, por exemplo, o paciente com obesidade, ele, né, vamos supor que ele não tem um distúrbio de imagem corporal e que ele sabe o tamanho do seu corpo e tudo mais, e aí por passar por um emagrecimento muito, muito abrupto, o cérebro demora muito tempo para assimilar essa nova imagem corporal, esse novo corpo da pessoa, e que é muito comum, né, da pessoa depois do emagrecimento ela ficar pedindo confirmação dos outros. Não, mas eu não emagreci mesmo, eu tô realmente tão magra como vocês falam, eu tô usando uma calça 40, mas eu não consigo me reconhecer nesse corpo, né? Existe isso mesmo do cérebro demorar para se adaptar, para reconstruir essa imagem corporal? Sim, existe, mas eu não sei te afirmar se são 7 anos. Eu nunca achei essa informação, sabe? Que eu fui atrás da informação, mas nunca encontrei. Sim, assim, é muito difícil a gente ter essa clareza dentro do cérebro, porque tem que ter a pesquisa tem que ser muito precisa para buscar informações dentro do cérebro, que é difícil mesmo, né? Sim, mas que demora, tá? Quando a gente olha para o método que eu tenho hoje, essa readequação não demora, porque eu tenho um aprendizado focado numa informação nova que eu vou toreando e trazendo através do método. Então, é bem mais rápido. Não leva nem um ano, menos de meio ano. Eu entrego uma melhora do entendimento realmente do corpo, tá? Então conta pra gente, Bianca, como que funciona o trabalho, né? Vocês, enquanto físicos. Vou deixar ele aqui em stand-by e vamos responder primeiro a sua pergunta. Eu vou entrar aqui e vou falar disso. Então, olha só. Então, é assim. O desenvolvimento da imagem corporal acontece durante toda a infância e finaliza na adolescência, principalmente. Então, ali eu fecho o entendimento do meu mapa corporal no cérebro. A partir dali, ele não vai ter mais grandes mudanças. Podem ter variações. Então, se eu desenvolvo uma distorção de imagem corporal quando for na fase adulta, eu com certeza já construí ela na infância de uma forma não muito boa, tá? Que o aprendizado acontece ali, ok? O paciente bariátrico, ele já tem uma representação do corpo dele desenhada no córtex, que é do tamanho que ele pensa que ele é. Ele aprendeu, vivenciou, que o corpo informou. Quando existe uma perda de peso muito rápida, de fato, o cérebro não consegue se readaptar na mesma velocidade. Por quê? Perde bastante peso, aí para um pouquinho, daqui a pouco perde mais um tanto. Aí o cérebro tenta correr atrás da primeira perda de peso. Ele fala assim, pera, deixa eu ver. E talvez vamos redimensionar, vamos entender. Quando ele está tentando entender, emagrece de novo. Aí perde mais peso. Aí chega uma hora, o cérebro fala assim, gente, não estou entendendo mais nada. Dá uma hora muda. Eu vou congelar do jeito que eu estava. E fica ali. Então ele fica meio congelado numa imagem que ele já aprendeu, porque ele não consegue se readaptar tão rápido. E aí eu gostaria de acrescentar algumas informações que são importantes. Mesmo a perda de peso sendo rápida, existe a sobra de pele, concorda?
Ela vai ser a sim. última a ser retirada depois que o peso estabilizar, não é isso? Eu estou falando uma coisa Sim, errada, tá não é certo, assim, né? certíssimo. Então, olha só, vai permanecer um certo volume que não desaparece. Ele está Sim, ali. E existe um peso isso. Aham, importante ali, uhum, tá? Então, quando a pessoa se movimenta, ela vai receber uma informação no cérebro de que existe um volume, uhum, existe um peso. E ela estava acostumada a interpretar isso como uma imagem X. Então, sim. na instabilidade de não conseguir criar uma imagem fixa do novo, essas lembranças da reverberação, sabe, esse reverberar do Uhum, tecido que está ali, vai gerar uma informação de um volume. Então, você vai falar, se perdeu ou não perdeu? Qual é? Obviamente, o volume é diferente, mas tem uma lembrança, uma memória cerebral, uma memória celular. uhum, E fala, pera, quanto foi, quanto não foi? Aí perde mais peso, aí usa roupa larga, se olha no espelho, ele se identifica com o tamanho da roupa grande. sim. Uhum, Então fica o tempo todo gerando muita dúvida. Não é algo uhum, estável. Este é meu tamanho, ponto, a roupa é esta e o meu peso é este, sem as sobras de pele, uhum, que geram uhum, peso. Ah, tá pesado, logo, será que eu tô grande ainda? Entende? uhum, Por isso uhum. que é tão difícil de voltar ao adequado, adequar corpo e mente ao tamanho real, Sim. né? Até porque nesse Então, processo todo que você explicou, a gente está falando de um corpo que não chegou ainda na sua versão final, e sim. né? Por Então, chegar quanto tempo no. isso demora? Exatamente. Então, demora. Aí o cérebro chega uma hora e fala assim, gente, desculpa, não estou conseguindo mais, eu vou ficar do jeito que eu estou e é o que eu tenho. Então, ele Aham, se fixa, ele ficou mais tempo elaborando, entende? Então, é mais fácil permanecer lá ou numa variação próxima. Acontece com todo mundo? Também não. uhum, Não. uhum. Por que acontece com um e não acontece com o outro? Porque nós somos seres humanos e cada um responde de um jeito. Depende de uma série de coisas que ele Sim, viveu acerca do corpo, entende? sim. Que pesam também na hora de se identificar novamente, no outro julgamento, no novo corpo, uma nova roupa. Né? Tem tudo um aprendizado que tem que ser renovado. Tudo leva tempo, né? Leva tempo. Então, quando a gente fala agora, em relação ao método, o que eu consigo trazer? Tá. Peraí, Bianca, deixa eu só fazer um comentário. Eu nunca vi nada a respeito, mas pela tua explicação, pelo menos na minha cabeça, faz sentido. Se eu estiver muito louca, você me corrige. Essa dificuldade da adaptação à imagem corporal e, às vezes, o não segmento com uma equipe completa, né, no caso de psicólogo, nutricionista, conseguir identificar essa dificuldade que alguns pacientes vão ter, outros não, poderia também contribuir para um reganho de peso, sabe? Do cérebro tá ali meio bugado, tá, mas qual que é meu tamanho? E aí fica, né, congelado naquela referência antiga, e aí fica buscando também o cérebro, ele quer uma estabilidade, ele quer uma segurança. Sim, Essas mudanças, né, de tamanho de corpo gera uma insegurança, por isso busca aquele referencial anterior, e toda essa bagunça poderia contribuir, será, para um reganho de peso e voltar para aquela estabilidade, para a segurança do corpo antigo? O que você acha? sim. Pode, pode. Tudo, na verdade, tudo pode. Né? Tudo Uhum, é possível, porque, de novo, o cérebro ele trabalha em conjunto. Então, uma instabilidade aqui, outra aqui, outra aqui, outra lá, na somatória gera bastante instabilidade. uhum, Né? E a uhum. insegurança. Então, existem várias formas de trazer segurança para o corpo, Sim. com o tratamento, mostrar evidências, né? Provar. Então, isso ajuda bastante. Ajuda Uhum, bastante, né? Então, assim, é imprescindível que o paciente seja acompanhado por uma equipe, porque sim. cada um vai trazer a renovação do banco de dados de comportamento que Uhum, vai se adequar ao corpo de hoje. E uhum. é um caminhão de coisas, né, para Sim. ser refeito, concorda? Sim, super. Então, é Uhum, imprescindível que ele receba apoio de várias frentes, porque muitas coisas vão precisar ser modificadas. uhum, sim. Então, você E aí, percebe como é que funciona isso. e como E, é que funciona o trabalho na prática, então? na prática, a gente vai acelerar essa renovação do banco de dados acerca do corpo, de Uhum, uma forma bem direcionada. E aprender como é sentir o próprio corpo, o uhum, tamanho atual do corpo. Porque existe uma
memória celular, uma memória perceptual, Sim. que sempre contou o volume do meu corpo é X. E aí, quando vira essa repetição constante, ele vira num automático, e o automático vai operando. E aí, um corpo que tem um tamanho menor, então um novo tamanho, ele precisa ser acionado para contar o quê? Olha, aquilo que você entendia como seu volume mudou. Agora é este. Como é sentir este volume? Ele não sabe. O corpo aprendeu a codificar este volume. Até o E eu centro de sinto gravidade da assim, pessoa muda, né? tudo muda. A marcha muda, né? Existe a base de apoio, que são os pés. Quando a pessoa tem uma obesidade maior, os pés, a base precisa se afastar, maior. os pés, para dar equilíbrio. E aí, como é que é andar assim? Então, é muita coisa que muda. O centro de gravidade muda. A distribuição da massa corporal não é mais o centro não é mais aqui. Sim. O centro está menor, a área é menor. Então, é muita coisa em jogo para renomear, reestruturar, readequar. É muita coisa. Você tem que fazer um treino de marcha. Porque o corpo aprendeu a andar com uma base com os pés afastados. Sim. Como é que é andar? Né? Como é que eu vou aproximar essas pernas que nunca tiveram essa vivência de se aproximar? Nunca foi permitido por conta do espaço. Então, muita coisa precisa ser reelaborada. Tá? Então, como é sentir este tamanho de coxa, né? Este tamanho de quadril, o volume? Então, é isso que precisa ser reensinado. Mostrado, olha, o seu volume era assim, agora ele é assim. Ele está aqui. É assim que se sente este tamanho. E como é que eu faço ele vivenciar e trazer isso para a consciência? Apagar aquela imagem anterior e substituir por esta. É por esse caminho que o método anda, né? Então, eu tenho várias áreas, né, dentro do cérebro, que se ocupam com essa construção da imagem do nosso corpo, tá? Dessa representação do tamanho do corpo. Então, são áreas da menos elaborada até a mais elaborada. Então, quando eu falo em reconstruir a imagem corporal, né, eu preciso elaborar todo o caminho do básico para o mais desenvolvido, mais elaborado. Tá? Então, eu preciso fazer o quê? Apagar a imagem anterior e refazer uma nova imagem. Mas eu não posso apagar tudo de uma vez e colocar tudo de uma vez. Sim. Porque, de novo, o cérebro vai congelar. Fala, escuta, ontem eu dormi assim, hoje eu acordo assim, o que eu faço com isso? Então, eu vou retirando aos pouquinhos e reelaborando. Então, essa costura que é a base do método. Como fazer, o que fazer. Então, eu, como fisioterapeuta, sei qual o estímulo que eu vou oferecer para esse corpo, o que eu preciso dizer. A fala é muito importante. Então, eu falar, isto, quero dizer isso, quero que você entenda aquilo, elabore assim e traga um resultado X. Então, qual o estímulo, o que eu preciso falar para chegar numa área primária, numa área secundária, numa área mais elaborada. Essa aqui é a costura do método, como eu chego nesse lugar. Para o paciente não se sentir desamparado em termos de informações de corpo e como eu vou transformando um no outro. Né? E isso eu tenho resultados bons a partir de 4 meses de tratamento semanal. Então, não em 7 anos. Né? Numa média de, a partir de 4 meses, já tem uma boa elaboração do entendimento do novo corpo. Sim. Né? Mas aí, no paciente bariátrico, temos o quê? Temos o tratamento dele tem várias etapas a serem adquiridas. Então, teríamos que identificar o melhor momento disso. Tá. Talvez em 2 etapas, sabe? No meio do caminho, vou me estabilizar. Depois, no final, reestabiliza de novo. Como o processo é rápido, eu posso renovar várias vezes, porque o cérebro é capaz de reaprender, né? Mas também não dá para ter todo dia um corpo diferente. Sim. Tá? Porque a gente vai elaborar, e essa elaboração nova, ela vai criar comunicação com o comportamento. Vai criar comunicação com atitudes, com pensamentos, com ações. Então, se eu dei um novo aqui, muda o comportamento. Aí daqui a pouquinho eu dou outro novo, tem que mudar tudo de novo. É uma coisa para o cérebro. Sim. Né? Então tem que ter uma paciência para chegar até o fim. Estabilidade,
de cirurgias, para aí sim arrematar o final. Sim. Uhum. E isso varia muito de paciente para paciente, né? Porque tem Varia. pacientes que vão realmente seguindo, né, o protocolo, que tem uma perda mais intensa de peso nos primeiros 6 meses, depois vai de uma maneira mais lenta até achar um platô, né, e aí chegar no menor peso sustentável, né, mas não no menor peso atingível, né, e Sim, aí chegar num peso que é naturalmente mantido, e tem pacientes que não, né, que não passam por preparo, que tem compulsão alimentar. Eu já recebi pacientes nos últimos anos, muitos pacientes que com pouco tempo de cirurgia, já cheguei a receber paciente que com 4 meses de cirurgia já tinha estagnado na perda de peso, e paciente que tinha uma obesidade importante, né, então isso muda muito mesmo, né. por isso a necessidade de ter uma equipe Uhum. multiprofissional para discutir qual o melhor momento, qual é o grau de sofrimento, qual é a intensidade da distorção da percepção corporal, Sim. né? E que porque assim, o físio a gente vai colocar em equipe quando necessário, né? Não é uma condição, deveria ser, né, mais um pilar, né, do tratamento. Então, acompanhar com cirurgião bariátrico, com nutri, com psico, deveria ter, né, deveria ser. Mas esse trabalho ainda é muito pouco conhecido. Então, que sinais que os psicólogos, os nutricionistas deveriam estar atentos para ficar antenados assim, opa, peraí, acho que está precisando de uma avaliação de um físio especialista, né, em imagem corporal, para a gente ver o que está acontecendo aqui, poder caminhar, porque é um trabalho também que, se não for bem feito, se não for feito, né, ele vai empacar o trabalho dos outros, né? Então a gente trabalha com uma equipe interdisciplinar e que, à medida em que o tratamento com um profissional não está caminhando porque precisa de outro, né, o tratamento como um todo fica estagnado, né? Acho que assim, os sinais mais evidentes são, primeiro, essas dúvidas. Mas eu tenho o tamanho daquela pessoa, eu sou igual àquela, meu corpo é parecido com esse, meu corpo é parecido com aquele. Isso é uma coisa. Usar a roupa de quando tinha sobrepeso e achar que essa é a mais adequada, que veste melhor. Também é um indício de distorção de percepção corporal. Sim, porque falando pensando sobre o componente atitudinal, a gente, enquanto psicólogo, vai trabalhando com o paciente essa readequação às roupas, mas, né, e sugerindo, inclusive, um trabalho com fotos, com uma mesma roupa para ter um parâmetro, para perceber, né, que está emagrecendo e tudo. Então, quando o paciente resiste a essas orientações, ou então fala, puxa, não, mas não mudou, olha aqui, não ainda vai está caber, grande. não dá certo, não Aham, cabe, não fica ruim, eu me olho no espelho, eu acho que está pequeno, não acho que está ótimo, não dá. A resistência da mudança traz aham. uma lembrança forte de que não, ainda não perdi tanto peso, ainda não está tão bom. Então, eu acho que Uhum, trazer parâmetros de realidade ajudam uhum. muito, né? Mas a resistência, insistência, cor de Sim. roupa, manter sempre no escuro, só no preto, azul escuro, cinza, né? Só não dá para ser um azul, não dá, né? Às vezes a cor chama mais Chama atenção, o atenção. escuro tem uma tendência de que, né, eu estou menor, sou menos vista, né? Isso é. Uhum. Ou as coisas, olha, eu me olhei numa foto, continuo não me achando, ainda continuo me achando grande, ainda está muito grande, eu não enxergo que eu melhorei, eu não enxergo que eu diminui Sim. tanto peso, eu não identifico, imagina, perdi nada, a balança está errada, eu ainda me percebo Uhum. grande, então assim, né, eu preciso muito ainda de tratamento, porque ele está longe de eu alcançar o que eu gostaria de ser. Então essas são Uhum. falas de que a distorção da percepção está presente, né? Sim. Uhum. Então, só para deixar claro, não precisa ser necessariamente um fisioterapeuta, tá? Ah, tá. Hoje eu entendo que precisou de um conhecimento de um fisioterapeuta para criar o método. Sim. Mas o método não é de exclusividade do fisioterapeuta, porque na formação nós não temos isso não existe. Uhum. Sim, sim, Eu nunca soube disso. Então, eu criei o método. Então, sim. a pessoa que estiver licenciada no método, que não necessariamente precisa ser um físio, pode ser um nutricionista, pode ser um psicólogo, pode ser alguém da área da saúde que se afine
com esse, eu gosto de trabalhar corpo, tá? Ah, Mas que que bacana. tenha formação no método, Uhum, vai saber identificar, orientar e ajudar. uhum. Porque no começo eu achei que só podia ser físio, mas na verdade não, porque, de novo, não tem nenhum método, recurso da físio de manobra que eu Sim, utilize. Eu não posso ensinar fisioterapia para uma pessoa que não é fisioterapeuta. sim, Aí eu aham. estou contra, né? Não posso fazer Sim, isso, né? claro. Mas Mas não precisa da não é, base do físio, né? não, Uhum. acho que precisava da base do entendimento dessa elaboração, que a gente Uhum. tem bastante na físio por conta da reabilitação de pacientes neurológicos. Sim, Precisou de um físio para criar o método, sim. Aham. mas não precisa ser exclusivamente um fisioterapeuta para lidar com o método, contanto que Sim. ele se forme e saiba manejar, porque não é Uhum. só corpo, é fala, conversa, momento. Então, se existe um protocolo, o Sim, protocolo pode ser reproduzido tal e qual se tiver um treinamento adequado, sim. Entendi. né? Tá. Hoje tem esse entendimento. Antigamente eu não tinha, no começo eu não tinha, mas hoje para mim isso é claro. Então, não posso fazer, que eu não sei fazer manobra. Não vai precisar. Não precisa de manobra, né? É Não precisa de conduzir, é manobra. uma É postura muito mais conduzir. mediadora, né? Ai, adorei essa palavra. Eu vou usar, vou É voltar. uma Posso mediação. usar? Claro, É à uma vontade. mediação de condição. E a parte da percepção do corpo, ela é possível de ser treinada. Sim, Porque não é manobra que você precisa ali, a vértebra está movendo, para que lado está a você não vai vértebra, para eu manipular. corrigir o corpo, Eu né? não vou corrigir, eu vou acionar o corpo de forma segura, seguindo o método. Seguindo o método está seguro. Uhum. Então, é um trabalho de perceber o corpo e não manipular o corpo. Manipulação não é Sim, reabilitação motora, não é uma reabilitação de lesão. Não, lembra, não existe lesão. Tem uma sim. imprecisão. Então, Uhum. juntando essa mediação e a condução certa, Uhum. você tem o resultado, porque virou um método você consegue executar dentro das normas de segurança, né? Porque qualquer coisa que a gente faça, né, dentro do contexto do paciente que está, Sim. né, sendo conduzido por uma equipe, é muito importante, né? Porque o que a gente consegue conduzir bem, o paciente melhora muito bem. Se você Uhum. conduz mal, o paciente evolui muito mal, Sim. E né? é justamente o que falta, né, para a gente que trabalha com imagem corporal, pessoal mais das antigas, digamos assim, que a gente Sim, não tinha, né, esse conhecimento vindo de você e tudo, que a gente trabalhava imagem corporal, mas putz, sempre ficava ali uma lacuna de alguma coisa que não acontecia, né? Então, por mais que a gente estivesse trabalhando imagem corporal com o contorno do corpo, né, desenhado no papel, né, o paciente desenhando o seu próprio corpo, a maneira como o paciente sentia e a gente confrontando isso, né, a realidade com que ele percebe tudo, ficava ali alguma lacuna, a gente conseguia evoluir, desenvolver o paciente até um ponto, mas chegava um ponto que não tinha como porque faltava desenvolver essa parte perceptual, então, né, não assim, tem como. enquanto o corpo não contar para a mente como ele é, eu não convenço o paciente que o tamanho dele está diferente. Eu posso mostrar, faz Uhum. desenho, faz. Se não, só olhar no espelho já resolveria, concorda? Sim, com certeza. Não, porque o que ele olha no espelho é uma projeção do que está aqui. Uhum, uhum. Então, a concretude é legal, né? Isso é diferente disso, este tamanho. Sabe por que eu falo isso de carteirinha? Porque aqui uma das primeiras etapas, né, do método é mostrar o tamanho que você pensa e o tamanho que você é. A pessoa fala Uhum. assim, tá, ok. Isso combina com isso, e isso combina com aquilo. Tá bom, eu tô vendo, Uhum. mas eu não acredito. Sim, aham. Porque não tem a referência da comunicação do corpo contando aquilo, da Uhum. forma correta, na área cortical correta, com o Uhum. entendimento correto e a elaboração final dessa informação. Eu não Uhum. posso jogar informação sem chegar até o fim da elaboração. Então, o Sim, método vai abarcar isso. Eu vou levar, conduzir a informação, identificar a informação, o que quer dizer essa informação, como eu codifico, aonde eu vou juntar, com quem que eu vou juntar, para no final entender o que eu quero. sim. Então, eu vou Uhum. conduzir assim, até o fim, né? Desde a mão, assim, até o fim. Porque tem que Uhum. entender da forma correta. Se entender Sim, da forma errada,
vai continuar piorando, entende? Sim, sim, com Então, certeza. você fala, existe uma lacuna, as pesquisas falavam, existe uma lacuna, a gente vai ter um ponto, falta alguma coisa. É esse falta alguma coisa que é adquirido através do método. Lembra, eu preciso perceber e preciso elaborar, entender, julgar, né? Criar relação com o corpo que tem um registro, que vem do corpo. Então, depois que o paciente fala assim, não, eu estou vendo, mas eu não acredito. Aí eu faço ele sentir. Aí eu faço esse caminho todinho com ele. Aí no final da história ele fala, agora eu aceito que isso combina comigo. Mas não porque eu falei, porque ele sentiu. Ele sentiu. Enquanto não sente, não elabora. É o meio do aprendizado. Sim. É porque assim que a gente aprende corpo, né? Como é que a criança entende corpo no começo? Só pela percepção, pela sensação, tudo pela sensorialidade. Sim. O contorno do corpo, né? É a mãe dando banho, a roupa, colo, né? Massagem, brincar com as partes do corpo, identificar, né? Tocar, essa é mãos, né? Pé, orelha, nariz. Essas identificações são a base. Sim. Vem pela sensorialidade primeiro, depois vem a nomeação. Então, eu não posso esquecer da sensorialidade, porque vem muito entendimento da sensorialidade. Ela é muito rica, muito, muito mais rica do que a gente pode imaginar. Sim. Então, se eu não tiver essa comunicação corpo para mente, cérebro e elaboração, eu não finalizo imagem corporal, tratamento da imagem corporal. Perfeito, O maravilha. mundo ideal seria esse, todos passarem por todo, né? Sim. Por todas as facetas, né? Sim. Mas devagarzinho estamos chegando. Sim, e acho que é muito importante o que você falou, né? Da gente ter essa sensibilidade de perceber o paciente que mais precisa desse trabalho, realmente encaminhar para esse trabalho, né? Para que seja feito isso, porque se o paciente não passa por isso, ele continua no limbo, né? E especialmente o paciente que é um paciente com obesidade, ele já é marginalizado, né? Então ele já tem um sofrimento gigantesco por causa desse corpo, né? E aí, quando ele mesmo perde essa referência e a gente não consegue entender, identificar e encaminhar para um tratamento correto, a gente contribui para manter esse paciente marginalizado, sofrendo pelo tamanho do seu corpo, né? Ainda assim não compreendendo, né, que ele tem o direito de ser, que esse corpo ele pode existir nesse mundo, que essa pessoa tem como ter esse contato com esse corpo, ter essa neutralidade corporal, ou se quiser desenvolver a positividade corporal, né, e tudo mais. O paciente tem a condição de escolher, mas desde que ele realmente construa essa imagem corporal mesmo, né? Sim, porque assim, eu falo muito isso, né? Que a verdade sobre o tamanho do corpo te liberta de muita coisa, independente do tamanho do corpo que você tenha. Sim. Tá? Então, Sim. saber a verdade sempre é um caminho de mais libertação. Sim. E é o primeiro passo para a mudança. Exatamente. Porque a distorção, ela existe de fato para quem tem ela programada. E ela existe nesse corpo. Sim. A pessoa toca a distorção, o desagradável, o excessivo, eles tocam, porque ele existe, se existe aqui, existe no corpo. Né? Realmente enxergam, vestem e convivem com este corpo distorcido. Ele existe aqui, tá? Então, querer mudar a distorção, de fato, ela nunca vai mudar, porque, por exemplo, uma restrição alimentar, um exercício, ele vai atuar no corpo físico, mas não na representação mental. Sim. Então, esse corpo distorcido vai existir de alguma forma. Por mais que as outras alas já tenham tido grandes evoluções, ela ainda sente. Ele está ali, está ali. Então, ele realmente precisa ser retirado, né? É como se sabe, uma sombra, é uma sombra. Para mais ou para menos, é uma sombra. É uma imprecisão. Tem alguma coisa aqui que está atrapalhando, né? Então, enquanto a pessoa quiser mudar esse que está atrapalhando, que não é visível, não é palpável, o resultado nunca chega. Sim. Nunca chega, nunca chega. Né? Então, entender qual é o meu tamanho, ser independente do tamanho, fazer, isto eu consigo resolver, porque o que eu fizer vai ter efeito. Sim, sim, com No certeza. corpo físico, não nesse corpo desenhado no cérebro.
entende? Então, a insatisfação ou essa sensação de fracasso, se eu faço tanto e me sinto fracassada, não resolve. Porque uma pessoa uma vez me ligou há muito tempo atrás, assim, fiz uma, não foi cirurgia bariátrica, ela fez uma abdominoplastia. O sonho da vida dela, ela fez, aí ela falou assim, você sabe que não resolveu nada, que Não mudou nada. continua grande. Voltei a comer, começou a ganhar peso de novo. Ela não enxergou o resultado. Não enxergou o resultado, perdeu a cirurgia. E mesmo, mas quando a gente fala de uma abdominoplastia, o formato da barriga não vai voltar a ser o que era, né? Então a distorção era tão grande que ela não conseguia perceber a mudança que aconteceu com a cirurgia, e ela ganhando peso, ela não conseguiu identificar que ela estava ali num segundo formato de corpo, né? Então o primeiro formato, o resultado da cirurgia, né? Que demora até uns 6 meses, né? O resultado final, uns 6 meses, né? Para estar ali com um corpo mais estável. Mas quando ela começou a ganhar peso, ela também não conseguia se identificar com esse corpo, né? Você perde, né, a identidade daquele corpo, não sabe qual é o novo, então Sim. fica tudo muito instável. Se eu tenho algo estável, independente do tamanho, eu sei que é isso. Eu vou mudar isso. Você chega lá. De diferença, sabe? E dá para ajudar muito. Dá para ajudar muito. Né? Lembrando que a distorção da imagem corporal não necessariamente precisa estar sempre no corpo inteiro. Ou está só numa coxa, né? As coxas, só no quadril, só no abdômen, no braço, ou braço e abdômen podem ser partes do corpo ou corpo inteiro. Sim, ou mesmo partes menores, né? A boca, nariz, né? Olhos, testa. Mas orelhas. aí a gente já cai mais pro TDC, pro transtorno Dismórfia corporal, que é a questão da beleza, né? Do foco em partes mais relacionadas com beleza do que tamanho. Entendi. Como belo, bonito. Não, esse formato não é bonito. Não é aceitável hoje. Né? É diferente de volume. Tanto é que o meu método, ele não atinge TBC. Porque é muito mais relacionado ao julgamento do que é belo. Sim, Do tá que certo. volume, tamanho e forma de corpo. Tá? Mas também, também é uma forma distorcida de reconhecer o corpo. Mas um outro foco. Então, esse cunho é muito mais emocional, psíquico, do que não entender o tamanho. Mas também, quanto menor o nariz, você não tá bom, precisa menos, menos. Não enxerga como é o nariz. Sim. Concordo, é distorcido, tá? Mas ajuda mais a questão psicológica do que a perceptual. Sim. Nesses casos, tá? Eu já atendi alguns pacientes e já, pelo amor de Deus, faz, tenta, mas a gente não chega lá. É muito difícil trabalhar só no nariz. Não, mas tá aqui, tá ali, não tá. É bem menos palpável. É menos palpável, tangível, né? É bem longe, tá bem no cunho mesmo, mais psíquico, bem psíquico. Sim, né? entendi. São outras questões. Faz sentido. Né? Joia. Bianca, queria te agradecer imensamente por essa mega aula que você deu. Só que eu queria que você explicasse melhor para todo mundo, sabe? A respeito do método, para quem que pode fazer, como funciona a formação, né? Espero que você tenha conseguido sensibilizar aí uma galera. Eu estava aqui já sempre, né? Eu quero fazer, mas eu não tô mais atendendo com o mesmo volume, né? Eu tô me afastando cada vez mais. Esse ano eu não tô pegando mais pacientes com transtorno alimentar mesmo, anorexia, bulimia não atendo mais, focando mais nos pacientes com comer transtornado, obesidade, né? Mas conta pra galera, porque teve inclusive uma das tutorias que eu fiz com as minhas alunas, acho que há um mês atrás, a gente só falou sobre imagem corporal e como que a gente pode ajudar o paciente. Então, eu acho que tem, né, muito campo para psicólogos, para nutricionistas olharem para isso, especialmente acho que psicólogos, porque a gente acaba trabalhando mais a questão atitudinal, mas de se interessar em realmente vir fazer um trabalho que é muito necessário, muito necessário. Sim, não, concordo que é necessário. Então, só pontuando de novo, o método, ele é aberto para qualquer pessoa especialista da área da saúde que entenda de transtorno alimentar. Tá? Por isso que eu abri, porque o fisioterapeuta
não entende tanto de transtorno, não entende nada de transtorno alimentar se não tiver uma formação. Então, precisa estar dentro do contexto do transtorno alimentar para entender as dificuldades do transtorno alimentar. Sim. Porque isso te sensibiliza para conseguir caminhar dentro do método. É mais fácil, tá? Uhum. Então, o método hoje está aberto, sim, é um licenciamento. Então, não é um curso. Uhum. É tipo uma franquia. Qual que é a diferença da franquia para o licenciamento? A franquia, você vai lá, compra uma loja e vai vender as mesmas coisas que a loja vende. Você não pode mudar nada. Sim. Do layout, da cor, nada. O licenciamento, eu não tenho um produto, eu tenho um conhecimento, por isso que chama licenciamento. Mas é um paralelo, vai ficar mais fácil de entender. A pessoa Então, tem o direito de usar o método, né? E ela vai usar e aplicar. O método e tem direito de usar a marca. Então, a pessoa vai sair licenciada no método Bianca Toni. Então, se eu tiver alguém, se tem algum, né, qualquer outro estado, você se licenciou no método, eu sei que funciona, porque ele já foi estabelecido que funciona, né? Ele está licenciado, está registrado, está comprovado. Então, você já tem um nome que fala, putz, eu sei fazer, porque ele já existe e está sedimentado e o conhecimento está estabelecido. Então, a pessoa vai receber um treinamento de 10 meses. Entre teoria e principalmente prática. As turmas são sempre pequenas, porque eu conduzo todo mundo. São presenciais também, né? Tudo, calma, vou chegar lá. Online, tudo online. A pessoa online. ansiosa é uma coisa, né? A princípio ele só existia no presencial, mas depois eu inviabilizo. E como é que eu vou ter uma pessoa que venha para São Paulo 2 vezes por semana durante 10 meses? Acabou, certo? Então, a pandemia, o lado bom da pandemia é que a gente pôde transformar muita coisa. Então, o licenciamento, ele é todo feito online. Então, a pessoa aprende a manejar online, porque o tratamento também pode ser feito online. Pode ser presencial e pode ser online. Ele pode ser presencial e online. Se você maneja bem o online, o presencial é mais fácil. Sim, porque no online tem que ter mais manejo. Olha aqui, mais cuidado na orientação, porque você tem que olhar todas as variáveis. Não, pera, não é aqui, não põe a mão aqui, a mão é ali, eu quero ali. Então, o refinamento e o cuidado é maior. Que no presencial você não precisa fazer, você faz. Eu faço, eu vou lá, coloco onde precisa, eu vou lá, não, é assim, eu vou dando o contorno, tá? Então, temos essa facilidade. Ele é todo online, então são 10 meses, 2 aulas por semana de 4 horas, são 4 horas cada, tá? Então, a pessoa vai aprender a fazer o protocolo básico, já tem bastante coisa, né? E depois tem o protocolo inteiro, que é a segunda fase, porque precisa de muito entendimento, de condução, quando falar, como falar, que tem que falar exatamente como está descrito no método. Senão não dá certo. Tem falas apropriadas, jeito de falar, palavras que podem ser ditas, palavras que não podem ser ditas, e que no nosso cotidiano saem facilmente, mas não podem sair quando eu estou reconstruindo. Sim. Então, assim, eu tenho uma tela branca, eu, a condutora, sou a responsável por elaborar esse desenho perfeitamente. Então, se eu não tiver um cuidado absoluto, eu desenho errado. Desenho errado já era. É pior, sabe? O remendo com razão, tá? Então, o treinamento é com o paciente, para saber manejar. Sim. Tem que aprender na prática. No mundo virtual, dá tudo certo, né? No mundo virtual, dá tudo certo. O colega com colega, mas a resposta, você tem que saber manejar a resposta que vem da pessoa, né? Então, eu vou conduzindo junto, né? Hoje eu tenho já uma equipe licenciada que também me ajuda, né? Para poder conduzir a prática exatamente como deve ser. Para a pessoa ter o treinamento e depois ela pode, né, como bônus, ela pode vir aqui durante uma semana assistir os atendimentos presenciais, quem é de fora, para se acostumar com fala, o jeito de conduzir. Fazer uma imersão mesmo, né? Fazer uma imersão, talvez quem está no online, né, poder vir, né, tem o prazo para fazer isso, porque o presencial tem uma qualidade diferente do online. Então a pessoa vai ter as duas experiências. Né? E tem sido muito bom para quem já se formou. A última que se formou já saiu no dia seguinte, no dia da formação, no dia seguinte eu tinha 3 pacientes esperando por ela para ser atendida, né? Então, hoje está aberto. Então, você tem o direito do uso da marca
Você fica como licenciado, aí, né, tem obviamente, mensalmente existe uma contribuição para manter o uso da marca, como é Como na era uma mesma franquia, coisa, tudo. né? É a mesma coisa que franquia, né? Quando você estiver usando a marca, você precisa manter esse vínculo, né? Uhum. Então, tem uma assistência pós, eu vou estar aqui, né? Seja no começo, né? Então, tem o suporte, tem tudo para que saia exatamente como precisa sair para ajudar como deve ser ajudado. Sim, Né? então a pessoa tem uma formação completa, ela sai se sentindo segura para atender, né? Se precisa de suporte, tem o suporte, né? Maravilha. E o que acontece? Eu vivi muito isso na fisioterapia, né? Sim. Se fiz inúmeros cursos, acabou o curso, Tchau. tchau. Uhum. Aí você fala assim, mas como é que era mesmo? Como é na prática? Como é que... Aí você vai buscar aonde? Você busca onde? Acabou, cadê o mestre que me ensinou? Ixi, tá dando um curso para outra turma, né? Então isso trazia bastante frustração para mim nos cursos de fisioterapia. Porque você aprende a manipular a vértebra. Aí você vê 10 vértebras, sempre a mesma coisa. Aí vem uma diferença, fala, como é que é mesmo? Aí você vai lá na anotação, aí ela não anotou direito, você segura, não faz, né? Sim. Então, eu não queria que isso acontecesse com o meu método, né? Então, existe suporte, existe principalmente o carinho, né? Para que saia do jeito que tem que ser, né? Então, existe um propósito por trás do método, né? O propósito é ajudar pessoas a saírem do sofrimento. E depois vem o método, né? Então, eu faço questão, né, que quem tem, obviamente, um processo seletivo para ser um licenciado, né, que eu quero entender se a pessoa está dentro do mesmo propósito. Né? E eu acho que é bem isso. O investimento é alto, é um custo alto, a pessoa tem que estar, você está afim mesmo? Então, vamos, né, juntos. Aí vamos juntos mesmo. Então, sempre turmas pequenas, não passa de 4, 6 no máximo por turma. Por isso que, né, a atenção é diferente, né? Não é massa, né? Ó, pega o vídeo e assiste. Dúvidas, escreve no chat que alguém talvez algum dia vá responder. Não é assim. Sim. Né? E porque é perigoso. Sim, e esse trabalho, né, diferenciado, ele tá muito próximo, né? É o que eu vejo também de resultado nas minhas alunas, sabe? A gente está sempre muito próxima, tem grupo de WhatsApp, todo mundo sempre fala assim para mim, nossa, loucura fazer grupo de WhatsApp, a hora que você tiver com 100 alunos, com 1000 alunos, o que você vai fazer? Né? Então, tem como a gente estar próximo de diversas maneiras, né? E eu acho que o que você falou de propósito, eu acho que é bem isso, eu acho que à medida em que a gente vai comunicando, né, usando redes sociais para divulgar o nosso trabalho, de uma certa maneira a gente já vai filtrando as pessoas que se aproximam e que vêm fazer as formações com a gente, né? Eu sempre falo que o meu propósito é ajudar mais e mais pessoas a adquirir liberdade e autonomia em relação à comida, né? Na sua relação com a alimentação, com o seu corpo, né? E realmente os psicólogos que têm uma outra visão, não, eu quero, né, só fazer avaliação, eu só quero ficar rico com isso, não se cria, né? Aquela coisa, vem, mas não se cria, né? Vem e vai embora mesmo, né? Porque a gente tem um propósito diferente, né? Acho que esse é um diferencial muito grande, sabe? Que eu vejo de quem já atendeu muito transtorno alimentar, quem tem contato com o que é o sofrimento de um transtorno alimentar, qualquer um deles, né? Sabe que as coisas são muito mais delicadas e que a gente tem que ter um olhar muito mais humano, muito mais próximo do paciente e ter essa integralidade, porque senão o negócio não funciona, né? Não funciona. Você falou tudo, é exatamente isso. Não vai porque é muito complexo. E o sofrimento, gente, é imenso, sabe? Ele tá além do corpo físico, né? É uma alma sofrendo, tem uma pessoa sofrendo, tem um cérebro em sofrimento, né? Que está numa dissonância de comunicação e o paciente se entrega na nossa mão. O que a gente vai fazer? A responsabilidade que a gente tem na mudança. Na hora que ele confia, o que a gente fala, ele vai fazer. E a gente, se a gente fizer isso que não é adequado, a gente piora demais. Mas demais. Desencadeia, né? Você tá todo mundo posturando. Aí perde uma, né? Você não perde uma postura ali, perde tudo para trás. Então você pode acabar com o tratamento de uma equipe inteira, se não tiver no propósito, no cuidado, na ressonância, no dividir informação, né?
de ouvir o que os outros estão falando e adequar. Será que eu estou indo, né? O que você acha? Eu vou fazer isso? Estamos indo para o caminho certo ou não? É imprescindível, porque o paciente na nossa mão, a gente está ajudando a criar um novo caminho. E tem que ser o melhor possível, Sim. né? E que é a diferença, né, de fazer um trabalho interdisciplinar e um trabalho multidisciplinar, né? Que às vezes as pessoas não entendem o que é uma coisa e o que é outra. O multi tá, eu digo que tá cada macaco no seu galho. Ah, eu tenho uma equipe multi, beleza. Você tem 5 profissionais trabalhando com você, mas que ninguém tá conversando. E no interdisciplinar não, né? A gente conversando o tempo todo, a gente estabelecendo objetivos para os diversos tratamentos ali em conjunto, para que a gente tenha esse objetivo maior, global, de levar o paciente, né? Mediar o paciente realmente nessa melhora em todos os sentidos, né? Sim, sim. Então, eu adoro essas lives, assim, nessa integralidade, né? E no propósito, porque é diferente trabalhar no propósito. Eu sei que tem muitos profissionais, né? Muito bons trabalhando em propósitos maravilhosos. Eu acho isso bem comovente, sabe? Porque faz Sim. uma diferença no tratamento, faz uma diferença no tratamento, né? Sim, total mesmo, né? Não sei como que é na Físio, mas a gente, psico, quando eu me formei, né, eu entrei na faculdade em 2000, saí em 2004, tinha muito essa questão de rixa, de rivalidade, você é meu concorrente, né? E hoje em dia é tão gostoso a gente ver como a gente consegue quebrar esses paradigmas e tudo, né? E ver que, putz, quanto mais a gente divide conhecimento, mais a gente multiplica a melhora para os nossos pacientes, né? Então isso é muito, muito bacana. É o entregar e naturalmente recebe. Não tem como. Sim. Eu tinha um professor que falava assim, conhecimento na gaveta é conhecimento morto, né? Bem isso. E quanto mais a gente entrega, mais coisas novas chegam, né? Vira e mexe aqui, eu tô com uma dificuldade com o paciente, eu assim, meu Deus, o que eu faço? Aí eu crio uma atividade nova. Mas por quê? Porque eu já troquei, eu já identifiquei, eu já vi com a equipe que é um paciente difícil, que tem outras, sabe, as complicações aqui e ali, eu não vou atingir assim. E isso aqui não está resolvendo. Aí, mas por quê? Porque eu conversei, eu ouvi o outro falou, putz, olha, né? Por exemplo, foi muito legal. Eu estava com uma dificuldade com uma paciente, que nada ia, só chorava, era um sofrimento. Aí o psicólogo deu uma dica assim, olha, fala isso e traz para o contexto corporal. A gente falou a mesma frase que ele usava na terapia com a paciente e a gente, ela relaxou. Olha que legal. Então tá bom. Então eu fui por outro caminho, mas teve uma frase-chave que o psicólogo me trouxe. Ele podia falar, não, eu não vou falar, porque isso aqui, olha, é meu trunfo, é o meu trunfo no meu tratamento que faz funcionar. Com o meu tratamento, ela responde, com o seu não, né? E ela falou, não, usa assim, vai. Então, eu, obviamente, usei dentro do meu contexto. Sim, porque eu não sou psicóloga, mas a frase do chegar, sim. Vocês também não vão querer. Não, a gente não quer isso, a gente quer isso. Ah, tá bom, isso tudo bem. Entende? Mas é um conhecimento que eu não tenho. Sim. Emocional, psicológico. Eu tenho conhecimento via reto, corpo-mente, corpo-mente. Eu só atuo numa área, a outra eu não sei elaborar. Então, esse trabalho multi, quando a gente vai trocando, fala, então eu posso usar, use. Né? A mesma coisa, olha, gente. Eu mostrei essa atividade para ajudar, né, a dar certeza que o corpo não muda de tamanho depois que ele come. Sim. Então, eu dou essa informação no grupo. E a nutricionista usa essa informação. Lembra? O que a Bianca falou lá? Então, quando você come isso, fica igual. Então, a gente vai trabalhando junto. Quem é o melhor beneficiado? É o paciente, sempre. E é o nosso propósito, né? Não é ajudar? É dar o melhor. Não é transformar? É isso. Quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe. Bianca, eu não tenho nem palavras para te agradecer por essa live, essa aula maravilhosa. Fiz milhões de anotações aqui, fiquei aqui, tipo, e que coisa, vem aluna. Uma aula particular. Muito obrigada, de coração, sabe? Foi muito, muito válido. Acho que fica mais fácil também para eu poder levar, né, a tua palavra, a tua formação para as minhas alunas, sensibilizá-las para a necessidade desse conhecimento maior e tudo, né? Então, acho que aí a gente tem como fazer outras parcerias e tudo mais, né? As coisas vão se integrando, né, para o bem dos nossos pacientes, né? Sim.
Muito obrigada. Eu fico à disposição, agradeço muito a oportunidade de falar sobre esse assunto com você, né? Nesse outro olhar, né? Num convite para os pacientes bariátricos que têm sim um sofrimento. Espero poder ajudar em breve um paciente seu, Com né? certeza. Para a gente realmente ver o quanto, até onde a gente chega, o quanto a gente chega, o que a gente de melhor pode trazer para eles também, tá bom? Com certeza. Obrigada, Bianca. Pessoal, obrigada por vocês que ficaram aqui bem resistentes até o final. Quem ainda não fez a sua inscrição na sexta jornada Psicologia e Cirurgia Bariátrica, faz. Amanhã começamos com uma aula bem pesada aí, falando sobre esse contexto da obesidade, o que funciona, o que não funciona nos tratamentos, né? Para que a gente possa ajudar mais e mais pacientes, tá bom? Boa Obrigada. jornada com vocês. Obrigada, Tchau, Bianca. tchau. Um beijão, pessoal. Tchau, Beijo. tchau.